Ora bem, este videozinho vai se chamar O Despertar. Isto para ir ao encontro do que é que será isto de despertar. Ora, na perspectiva espiritual, digamos assim, o despertar é quando a pessoa, seja homem ou mulher, começa a ter preocupações e ou inquietudes sobre tudo o que pode estar associado à espiritualidade. Mas este despertar, esta noção do despertar, está associada a tudo. Por exemplo, na sexualidade também existe o despertar. E a questão aqui é, por exemplo, no exemplo anterior, o despertar da espiritualidade, aquilo acontece de um modo involuntário, no sentido em que a preocupação aparece sem que alguém diga que nós temos que ficar preocupados com aquilo. Aquilo aparece no interior do indivíduo. E dessa mesma forma, tudo aparece nessa condição. E portanto é o que eu digo. E eu gosto muito de pensar assim, que é obrigar alguém, portanto, sem a vontade do próprio, a aprender ou dedicar-se às questões espirituais, sem estar aberto para isso, é estúpido. Não é? É estúpido e pronto. E é estúpido principalmente porquê? Porque se a pessoa não despertou para esse tema, em princípio a pessoa não vai conseguir, digamos assim, ser justa para com os outros nessa perspectiva espiritual. Porque ela, se não a sente pessoalmente, pronto, ela não vai ser capaz de ser justa para os outros. A mesma coisa, e depois vai criar novos problemas que em princípio não existiriam caso esse despertar fosse natural. O mesmo acontece, por exemplo, nas questões da sexualidade. Portanto, ora os homens, ora as mulheres, durante o período em que crescem e se tornam adultas, ou adultos, não é? Podem despertar para a sexualidade. E a questão é, quando uma pessoa desperta para a é no momento em que a pessoa desperta para a sexualidade que se deve dar formação ou informação sobre a mesma. Antes disso, não. Antes disso, o melhor é a pessoa nem saber de nada. Porque depois nós temos um aspecto que tem a ver com a humanidade, tem a ver com as pessoas, não é? Em que se eu, portanto, estiver a falar, por exemplo, nas questões do sexo, com proibições ou sem proibições, a pessoa que não despertou para aquilo pode olhar aquilo como algo irrelevante, porque ela não despertou para aquilo, ou pode olhar aquilo como algo curioso e que quer saber mais. Mas é neste querer saber mais que nós queremos experimentar. E, portanto, experimentar o sexo sem desenvolver portanto, uma perspectiva amorosa entre as pessoas, não é? no qual quer cuidar da outra pessoa, em princípio, pronto, em princípio só pode ser mau. E é por isso que na atualidade nós temos centenas ou milhares de crianças que têm a ilusão de serem ora homens, ora mulheres, ora gostarem de homens, ora gostarem de mulheres, não porque aquilo nasceu genuinamente com eles,
mas porque lhes foi apresentado antes de, de despertarem para aquilo. Nós sabemos, por exemplo, pronto, os homens, por norma, a partir dos 16, 18, 20, começam a despertar para, para o sexo e para as suas relações sexuais, mas antes disso, por norma, não é? A maioria nem sabe, nem quer saber, nem pensa nisso, nesta noção de que não lhes foi apresentado aquilo, não é? Originalmente, de uma forma natural. E depois temos aquela questão tramada, não é? É que, pronto, se eu quero experimentar alguma coisa que em princípio só deveria acontecer depois de uma partilha de, pronto, de companhia, de carinho, etc., o que vai acontecer é que, pronto, eu vou, eu vou querer experimentar algo sem querer saber dos valores que esse algo pede como requisitos mínimos. Em princípio, e pronto, a maior parte das mulheres sabe muito bem que, pronto, portanto, não chega o facto do homem querer, elas também têm que querer. Caso elas não queiram, pronto, seja lá qual for o tipo de relação, aquilo não vai correr bem. Não vai ser mau. Porquê é que vai ser mau? Porque não era aquilo que nós desejávamos. Não é nada. Não é? E isso é igual para tudo. Porquê é que todas as pessoas agora querem não sei o quê? Querem o carro, ou querem a casa, ou querem coisas desnecessárias. Porque aquilo foi-lhes apresentado como algo necessário. Nada mais. E pronto. E em tudo que nos é apresentado como algo necessário pode, pronto, ser alvo do nosso desejo. Nada mais. E, portanto, era porreiro a malta simplesmente informar, por exemplo, neste caso as crianças, quando elas despertaram para. Porque se eu despertar uma criança, vamos supor de 10 anos, sobre o sexo, ela em princípio não vai pensar naquilo que é necessário para haver uma relação sexual saudável. Automaticamente o que a criança quer é experimentar. Seja lá como for. E com as mulheres é a mesma coisa. Não é? As mulheres, mesmo que sejam o objeto que vai ser corrompido, não é? Pelo homem, elas, alguns no tempo de desenvolvimento das mulheres também aparece o desejo. Pronto. E a questão aqui é nada contra o desejo, nada contra a liberdade do desejo, mas é bom que esse desejo seja resolvido com alguém que a pessoa gosta do que com alguém aleatório. Porque a pessoa aleatória não desenvolveu nenhum carinho, nem nenhum sentimento pela pessoa. Aquilo é sexo e manada. E, uma vez mais, se a pessoa, seja homem ou mulher, já despertou para aquilo de uma forma natural, vai ser mais fácil lidar com a situação. E até saber prevenir a situação. Se a pessoa simplesmente é informada sobre aquilo, sem ter despertado para aquilo, pronto, temos aqui um problemazinho. Não é? O problema de querer experimentar sem saber o que é, e pronto, e simplesmente experimentar só pela curiosidade. É quase como a droga, não é? Temos aqui uma droga que é boa ou é má, tanto faz. Pronto, mas ela foi apresentada. Se foi apresentada, pronto, a partir desse momento existe o desejo de saber como é que é. E se nos disserem, é proibido, mas porquê? Porque é proibido. Não existe uma razão que explique porque é que é proibido. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa vai experimentar para saber porquê.
Porque todos nós temos que saber mais ou menos por que razão as coisas são proibidas, por que razão as coisas podem ser más ou boas. E isso, o bom e o mau que está associado às nossas ações, tem a ver com a consciência de nós próprios e da consciência dos outros. E nada tem a ver com Deus. O Deus está ali e nós estamos aqui. Pronto. E pronto, e é isto só. Portanto, é bom haver essa consciência que tem atenção sobre até que ponto a outra pessoa despertou para aquilo ou não. Porque isto depois é assim, faz lembrar, isto serve para tudo. Imaginem que o Manel que foi para a escola, ele tinha sempre más notas em matemática. Resultado, ele não despertou para a matemática. Logo, ele não tem interesse nenhum na matemática. Logo, tudo aquilo que está ali apresentado, ele não quer saber e nem se vai esforçar para saber. Porque ele não despertou para. Só isso. O Manel, quando chegar aos 90 anos, vamos supor que aos 90 anos ele ainda está ali vigoroso enquanto à sua saúde. Se ele tiver a vontade de despertar para a matemática, ele em 2, 3 anos vai demonstrar uma paixão fora do comum na matemática. E que ele antes não gostava e agora gostou. Pronto. É simplesmente isso. Despertou para aquele tema. E é nesse momento que se deve oferecer o conhecimento do tema e não antes. Porque antes não serve para nada. Serve simplesmente para ocupar tempo e depois dizermos, pronto, está bem. Mas se a pessoa não gosta daquilo, o melhor é não ter que lidar com aquilo. Porque se eu pensar, por exemplo, matemática, quase tudo que eu aprendi de matemática, eu não preciso. E como não faço desenvolvimentos científicos, nem me dedico à economia, em princípio, todo o conhecimento de matemática que eu aprendi até agora não serve para nada. Porque, lá está, eu não me dedico a nada que peça que eu saiba matemática. Tanto é que agora, até posso usar uma calculadora e afins, portanto, eu nem preciso saber fazer uma conta de 1 mais 1, porque o computador sabe, e como existe uma ferramenta que me facilita nisso, pronto, já está ali o resultado. Se eu for um gajo que vou me dedicar à matemática, ou à ciência, ou seja lá o que for, preciso de matemática ou economia, pronto, eu preciso saber a matemática. E vai-me ser útil para fazer variedíssimas coisas. Mas lá está, eu tenho que despertar para isso. Caso contrário, aquele conhecimento vai ser ignorado. É simples. Ou vai ser explorado de uma forma, digamos assim, pouco moral. Isso depois faz lembrar um bocadinho aquelas críticas que eu faço para o resto do mundo, normalmente militar. Em que a maior parte dos militares, em princípio, na sua função militar, não precisavam de armas para nada, muito menos armas de fogo. E pronto. E agora nós temos milhares de pessoas que adoram disparar para todos os lados, tanto faz se é criança, homem ou mulher, o que interessa é disparar. E, portanto, toda a função primária que está associada a uma arma perde completamente o valor. Portanto, torna-se fútil. E a partir do momento que as coisas se tornam fúteis, elas vão ser abusadas por todos. E isso é que é triste. A mesma coisa, lá está, na questão do sexo. Não é? Antes de Cristo, a homossexualidade já existia. E, portanto, e depois de Cristo é a mesma coisa. Aquilo é sexo, simplesmente. A pessoa despertou para o sexo e depois quis experimentar. Pronto. Agora, uma coisa é uma pessoa experimentar, outra coisa depois é ficar viciada naquilo.
Contudo, aquilo não está a ser uma forma, como é que eu ia dizer, não é uma forma saudável, porque, pronto, sexo é sexo, isso tanto faz. Os cãezinhos e os coelhinhos e as formigas também fazem. Eles não precisaram de ir para a escola para nada, não é? Para aprenderem uma coisa que, em princípio, todos os bichinhos do mundo sabem sem saber ler. Não é? Portanto, pronto, aqui, lá está, uma vez mais. Se o conteúdo partilhado é partilhado aleatoriamente para toda a gente, depois temos o resultado de muitas pessoas quererem experimentar o conteúdo partilhado na realidade, porque é a única forma de aprenderem. Ora a ficarem melhores, ora a saberem porque é que é bom e porque é que é mau, etc. E pronto, e eu acho que isso é um bocadinho errado, porque pronto, o despertar é bom quando ele acontece naturalmente e não de forma impositória. Porque, lá está, se eu for a informar os miúdos de como fazer bombas, nesta noção de que simplesmente estou a informá-los, mas eles nunca pensaram em criar uma guerra, em princípio eu estou a potenciar que todos aqueles alunos que estão a aprender como se faz uma bomba criem bombas por divertimento. E portanto, ou ora morram a tentar fazer, ora matem, pronto, a tentar experimentar. E na verdade não havia guerra para ninguém. Portanto, pronto, o que é que se pode dizer? Pode-se dizer que o professor ofereceu conteúdo fora do tempo e, portanto, aleatoriamente para toda a gente. Isso é errado, é completamente errado, porque até na questão da religião também é a mesma coisa, não é? Lá o Deus, com ou sem a nossa vontade, ele existe. Portanto, a questão não é a nossa vontade, muito menos a nossa vontade para com os outros, de serem iguais a nós ou assim. Não, isso não tem nada a ver. Isso é errado. E pronto, e depois nós temos, lá está, pessoas que, por condição de obrigação, apaixonaram-se e eu, pronto, começaram a se dedicar a uma coisa, mas que não sabem nada sobre aquilo, na verdade. Não é? Na verdade não sabem nada, simplesmente fazem práticas, não é? Que é aquilo que os outros faziam, mas pronto, aquilo não nasceu de uma forma genuína. Não é? E isso depois, pronto, faz lembrar também, por exemplo, sei lá, as questões do amor, não é? As questões do amor que são forçadas, elas nunca correm bem. Aquelas que acontecem sem querer são aquelas que normalmente correm bem e que duram, que são mais ou menos duradouros. Não é? Portanto, como nós vemos, é quase aquela coisa. Eu também acho que lá o Deus gostou de mim. Essa é a minha ilusão. Mas o resto do mundo não considera isso. E pronto, e manada, e tanto faz. O que é que o resto do mundo considera perante aquilo que eu considero? Mas eu considero porque eu despertei para, e não porque alguém me obrigou. Porque sempre que houve uma tentativa de me obrigarem, eu neguei. Houve uma negação. E daquelas pessoas que eu conheço que não puderam negar, todas elas mal puderam, logo no momento a seguir a saírem da condição de controle, foram fazer o inverso. Foram fazer exatamente o contrário a tudo aquilo que lhes disseram para fazer. E porquê? Porque no primeiro momento foi obrigado. Foi contra a sua vontade. Pronto, isso é que é a violação da liberdade dos outros, que está bem inerente na educação. E, como tal, depois existem reflexos aleatórios na mesma condição. Portanto, eu fui obrigado a fazer não sei o quê e eu agora vou obrigar mais alguém a fazer não sei o quê. E isso é triste. Nós podíamos viver num mundo mais paradisíaco
em vez de andarmos aqui a matar-nos uns aos outros, ora por causa de dinheiro, ora por causa de, pronto, coisas irrelevantes.